E aí, bom? Então, eu assisti um vídeo esses dias que eu achei muito interessante. Assim, lembrando que investimento no imóvel, numa casa, ele só tende a valorizar, né? É, uma conversa do engenheiro com um cliente falando assim, né? O cliente questionou ele, falou que estava muito caro o projeto estrutural, R$ 7.000. O engenheiro falou, não amigo, não está caro. Se você está achando caro o projeto estrutural no valor de R$ 7.000, então não mexa com obra. Por quê? Só a fundação da sua casa está prevendo um gasto de R$ 40.000 para estar fazendo só a fundação da casa. E isso tem as outras coisas envolvidas que virão decorrente disso. É comum as pessoas questionarem o valor de trabalho, tempo que você dedica para desenvolver algo, né? E nesse caso em particular, eu achei muito interessante, porque realmente os projetos, eles não, apesar do valor e o tamanho do imóvel, detalhes e tudo, eles não são a parte mais cara da obra, né? Só que também te dá, lembrando que te dá, condições de você fazer levantamento de custo e se preparar para realmente fazer. Saber, a partir do momento que você iniciou os trabalhos, saber até onde você vai. Se você vai ter que fazer só por etapa mesmo, ou você vai poder fazer ela do começo ao fim, se programando com base nos custos. E se você entender a importância do projeto e ter condições para isso, cara, invista documentação, o preparo do trabalho, né? E cuidado ao longo dessas execuções na escolha da mão de obra. Pare de achar que qualquer um vai saber fazer a sua obra, tá? É, nego, basicamente seria isso, né? Um toque, uma orientação. Igual, por exemplo, depois de algumas experiências, né, eu decidi fazer vídeos explicando coisas que ocorrem em obra, problemas que surgem, para que sirva de informação e orientação para que outras pessoas não sejam pegas totalmente de surpresa no decorrer dos trabalhos. Tá? Vai desde o ajudante, comportamento, o valor de ajudante, pedreiro, é, profissional de ferragem, de elétrica, empreiteiro, até algumas situações com engenheiros, né? Para que você não tenha aquele dissabor. Porque gastar, amigo, você vai ter que gastar mesmo. Não tem boi. Só que o processo será satisfatório ou não vai depender das circunstâncias envolvidas. E assim, contratou o projeto, lembre-se que ele também é um documento e ele vai valorizar seu imóvel. Tá? Vai te dar uma maneira de você quantificar valores. E fez o projeto, cuidado com aquela expressão de que não precisa de tudo isso. Tá? Por exemplo, numa situação de um projeto de elétrica envolvido, o engenheiro calculou tudo, dimensionou, fez todo o cálculo lá e entregou mastigadinho para quem for executar a elétrica. Isso pode ser até o mestre de obra, tá? Que o cara tem que ter essa boa noção para ser um mestre de obra. E cair naquela besteira de não precisa tudo isso não, tá? Tá exagerando, você vai gastar demais. Porque lembre-se que o engenheiro, quando calcula, tudo, tudo, tá? Ele tem uma margem de trabalho e para evitar problemas, ele considera folgas, né? A grosso modo falando, é assim mais ou menos que se trabalha, tá? Então, tolerâncias para mais. Por que para mais? Então você está dizendo que realmente não precisa de tudo aquilo. Não, sim. Por quê? Porque é a garantia de segurança em tudo, em qualquer etapa lá, essa folga para mais. Porque, por exemplo, no caso de elétrica, você compara uma casa de, sei lá, 20 anos atrás, onde o que você tinha dentro dela? Geralmente era uma TV, uma geladeira e apenas o chuveiro. E com o passar do tempo, você passa a ter duas, três TVs. Hoje temos aparelho de celular, tivemos aparelho de som,
uma série de equipamentos elétricos e eletrônicos e muitas vezes 2, 3 chuveiros numa mesma residência. Então, a instalação que era feita há anos atrás, hoje em dia já não serve. E a tendência pode ser uma necessidade maior ao longo do tempo. Então, para que aquela instalação, nesse exemplo, ela tenha uma vida útil maior, é feito um cálculo em cima do uso, do potencial de uso. Isso daí é um assunto mais específico, tá? É que nem estrutura. Pedreiro que não tem informação técnica, no mínimo, ele não pode ficar opinando sobre estrutura, é minha opinião. A gente apenas replica aquilo que a gente já vê. É experiência de obra. Mas quem determina estrutura é engenheiro, cálculo é um eletricista capacitado e principalmente engenheiro elétrico, tá? E é importante seguir o que está sendo recomendado para isso. Boa sorte!